Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês na nossa live de hoje sobre Corporate PPAs. Meu nome é Daniele Valois, eu sou a sócia responsável pela área de petróleo e gás do Trent Ross Watanabe, e eu vou moderar o painel de hoje a convite do meu sócio especializado em energia, que é o José Roberto Martins, que tem trabalhado até bastante comigo ao longo desses 2 últimos anos em projetos Gas to Power, que são projetos voltados para a transição energética que a gente observa no mundo hoje, né? O tópico que a gente vai abordar hoje são corporate PPAs de renováveis, né? A gente vê que o mundo está passando por um processo de descarbonização. As empresas elas têm focado não apenas no core business, né, que é o caso das empresas renováveis, mas as empresas que não têm como core business a atividade renovável, elas têm focado também na reestruturação do seu processo de supply chain e de toda a sua logística e processos internos para tentar reduzir a emissão de CO2, né, nas suas atividades, considerando a Convenção de Paris, né, que foi assinada 5 anos atrás, e o compromisso de dezenas de países de reduzir a emissão de carbono no mundo, e esse compromisso sendo rolled out para as empresas, né, que são as executoras das atividades econômicas, estão buscando cada vez mais a redução das emissões e uma atividade mais sustentável, com menor impacto para as diversas partes interessadas, né, que é o conceito que a gente hoje vê muito nas discussões sobre ESG, que é o stakeholder capitalism, né? E hoje a gente vai contar com um parceiro importante do nosso escritório, não só no Brasil, mas também globalmente, né, com a nossa cooperação com Baker McKenzie, que é a Schneider Electric, que é uma empresa especializada globalmente na gestão de energia e automação, que cuida muito dessa jornada de descarbonização que alguns dos nossos clientes têm enfrentado, né? Como convidados, a gente tem o Marco Zagonel, que é especialista em PPA de energia renovável, tem experiência na Europa, no Brasil, tem acompanhado as negociações que o nosso escritório faz e outros escritórios têm feito, né, no PPA, de contratos de PPA. O Matteo Pixan, que é o diretor na América Latina da Schneider Electric, também vai acompanhar o nosso debate. E a gente vai começar o debate com o José Roberto Martins, que é o nosso sócio responsável pela área de energia, e o Adam Milgrom, que é o associado sênior especializado em regulação do setor elétrico. Então, eu vou dar a palavra para o Roberto, né, para ele explicar para a gente um pouco melhor a modelagem do Corporate PPA e quais são as principais diferenças entre o Corporate PPA e um contrato tradicional de energia no mercado livre. Roberto, por favor, fique à vontade. Obrigado, Daniele. Boa tarde a todos. Eu quero dar meu boa tarde para o Mathieu e para o Marco, que participam do nosso painel. É um prazer ter vocês aqui e espero que a gente possa trocar boas ideias e poder trazer para o público que nos assiste um pouco de informação a respeito deste tópico. Importante, é uma tendência, algo que, como a gente vai falar mais adiante, veio para ficar. Dani, para tentar contextualizar o que é um Corporate PPA, né? Bom, a gente está usando aí um termo, na verdade, que vem do inglês, o PPA, ou PPA, é a sigla para contrato de compra e venda de energia elétrica, e o Corporate PPA, então, é um termo que tem sido usado no mundo todo para designar um tipo de contrato de compra e venda de energia elétrica. A gente já viu aqui, pelo perfil dos do nosso público hoje, que a grande maioria de vocês já está acostumada com comercialização de energia no mercado livre. Então, talvez a gente possa fazer uma comparação entre esses contratos que vocês já conhecem, os contratos convencionais de compra e venda. Vocês provavelmente negociam esses contratos com comercializadoras, algumas vezes com geradoras. E no que um Corporate PPA se diferencia desses contratos convencionais? Bom, talvez uma primeira distinção seja a proveniência dessa energia. Num contrato convencional, quando você compra energia, você não tem uma grande preocupação
com o empreendimento que produz essa energia, não é mesmo? Você se preocupa em ter o volume de energia que você precisa e, enfim, obviamente, se você comprar de fonte incentivada, há incentivos, aí você paga menos tarifa e tudo mais, mas, em princípio, você não se preocupa com a proveniência. Já num corporate PPA, num contrato corporativo, você vai ter uma ligação direta entre o seu contrato e o empreendimento específico. Porque o contrato, esse contrato, ele vai ser utilizado para viabilizar, muitas vezes, a implementação de um ou mais empreendimentos. O recebível desse contrato, ele vai ser, muitas vezes, utilizado como parte da garantia do financiamento deste empreendimento. Portanto, é um contrato necessariamente, Dani, de longo prazo, enquanto que no mercado livre os contratos convencionais não passam de 5 anos. Nos casos dos contratos corporativos, os PPAs corporativos, a gente vê prazos vinculados normalmente a um financiamento. Então, você pode encontrar desde 7 anos, 12, 15, até 20 anos de contrato. Então, há também essa característica de um longo prazo. Uma outra característica importante são os papéis que cada parte desse contrato exerce. Então, por exemplo, o comprador. O comprador ele acumula tanto o papel de consumidor da energia, não é, como um contrato convencional, mas também, muitas vezes, de proprietário do projeto. Em alguns casos, o comprador acaba também assumindo uma parte da titularidade desse empreendimento. Às vezes, esse mesmo comprador tem que aportar garantias como parte do financiamento do projeto. Embora esse aporte de garantias não seja regra, algumas vezes acontece. Do lado do vendedor. Bom, do lado do vendedor, ele acumula também papéis aí. Ele pode ser o developer do projeto, ele pode ser aquela parte que, enfim, vai desenvolver o projeto do zero e vai te entregar energia tão logo esse projeto entre em operação comercial. E dali para frente, muitas vezes o vendedor também acumula o papel de operador do projeto durante toda a vida desse projeto, o que muitas vezes é uma garantia para o comprador, saber que a parte que está lhe vendendo a energia é também a parte diretamente responsável pela operação desse empreendimento. E, como a gente falou em financiamento, o vendedor, nesse caso, como ele acumula o papel de developer, Dani, ele, na maioria das vezes, é quem vai também aportar aquelas garantias adicionais para o financiamento. Eu acho que, em conclusão, é importante a gente entender que o Corporate PPA, o PPA corporativo, ele não é um contrato padrão. Então, isso que eu falei para vocês são características mais ou menos comuns, mas não há uma padronização no mercado e, normalmente, os contratos eles tendem a ser customizados para atender às necessidades específicas de cada cliente. Então, a depender do cliente, da necessidade que ele vai ter, você vai ter que adaptar algumas cláusulas para isso. Eu creio que pode seja isso, Dani, para a gente começar a quebrar o gelo e falar um pouco mais. Muito obrigada, Roberto. Mathieu, eu queria entender de você quais são as principais vantagens de um corporate PPA, né? O que você tem observado, além de propiciar, né, a utilização de uma energia limpa, né? Como o Roberto falou, você pode escolher a sua energia. Quais são as vantagens regulatórias e econômicas que as empresas têm percebido e que têm estimulado as empresas a adotarem a modelagem do corporate PPA no Brasil e no mundo? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Roberto. Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com o Adão também, com o Marco. Bom, as vantagens, a primeira, acho que ela é financeira, tá? Então, o PPA, ele pode permitir uma economia financeira significativa frente a contratos mais curtos no Mercado Livre. Isso varia caso a caso, é muito case specific, e para não deixar aqui os nossos ouvintes sem referência,
a economia poderia chegar a ter R$ 50 por megawatt-hora, para dar um norte, tá? Mas é claro que vai depender de cada caso. Inclusive, existe, entrando um pouco no detalhe, né, modelos de PPA, um modelo especificamente de autoprodução, onde o benefício financeiro ele é adicional, ele é superior e às vezes a autoprodução, apesar de ser um modelo mais complexo de colocar em pé, ele pode valer a pena para trazer esse benefício financeiro adicional. Então, isso, a primeira vantagem é financeira. A segunda vantagem é a segurança no preço. Então, quando um cliente compra um PPA, e aí estou falando do lado do ponto de vista do consumidor, né, é uma oportunidade para, pelo menos, uma parte da carga do consumo de energia dele, fixar o preço e não sofrer as oscilações do mercado, tá? Isso é muito útil para negócios que têm ciclos muito longos, né? A gente vê isso muito comum na mineria, mas também para quem tem exigências de ter uma visibilidade orçamentária muito precisa, para quem é chave ter um planejamento de longo prazo dos seus custos, tá? Então, o segundo benefício é a segurança no preço. O terceiro benefício eu acho que o mais importante que eu queria passar para vocês hoje ele é a sustentabilidade. Então, as corporações hoje, você fez uma introdução sobre isso, Daniel, elas estão sofrendo exigências ambientais por muitos lados. Primeiro lado, o consumidor final, cuja preferência para marcas mais sustentáveis está aumentando. Segundo, as autoridades. Por exemplo, no Brasil existe uma agenda institucional que está preparando uma legislação de precificação de carbono e essa legislação ela vai ser mais favorável para as empresas que são verdes, tá? E o terceiro são os próprios acionistas, que através da sigla ESG, que a gente está ouvindo falar muito esses dias, eles reconhecem empresas que são mais sustentáveis. Então, o PPA ele permite a construção de um novo projeto de geração que não existia. Então, ao negociar um PPA, um consumidor ele está dando a segurança necessária para agregar um parque solar, um parque eólico no geral, a mais sobre o território brasileiro. E isso é o conceito que a gente chama de additionality em inglês. E as empresas que querem ser líderes em sustentabilidade, elas querem gerar um benefício tangível para a sociedade. Então, elas querem aproveitar o porte dela para trazer um novo parque solar, um novo parque eólico, e esse impacto permite a uma empresa demonstrar para a sociedade, para os acionistas, para os clientes, para as autoridades, como ela está melhorando sua pegada de carbono, e isso é uma grande vantagem. E também uma vantagem em termos reputacionais e de imagem. Tá? Então, um PPA é marketing gratuito, né? Basicamente, e uma maneira de divulgar a marca para, entre outras coisas, atrair e reter talentos que querem uma missão além de um trabalho. Né? Então, acho que é isso, em resumo. Daniel, obrigado mais uma vez. Obrigada, Mathieu. Esse ponto é bem importante, até porque hoje, cansado um pouco, né, os investidores institucionais um pouco cansados dos discursos vazios, né, sobre sustentabilidade que acompanharam, né, o investimento em geral ao longo dos últimos anos, que até alguns chamam de rainbow washing, blue washing, green washing, as empresas e até as organizações, né, sem fins lucrativos e até os standard setters, que a gente diz, né, que são os órgãos reguladores, eles começam a criar estruturas para reporte da materialidade dos investimentos, né, que as empresas fazem para causar cada vez menos impacto ao meio ambiente, né, nas suas atividades econômicas. Eu acho que toda a discussão que a gente tem tido recentemente sobre ESG, que é um tema que tem ocupado muito a agenda dos boards, né, das empresas, ele tem sido voltado para a materialidade e você poder mensurar através das métricas que você mencionou, inclusive na redução da própria tarifa, né, de transporte, em alguns casos de energias incentivadas,
traz uma certa materialidade e uma facilidade para as empresas de comprovar os níveis de ESG que elas estão se comprometendo e divulgando para o mercado. Então, eu acho que o Corporate PPA ele vem muito nesse momento, né, em que as empresas estão precisando quantificar o seu impacto e a redução desse impacto para o mercado, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Marco sobre o perfil das empresas, né, que ele tem observado, não apenas no Brasil, mas no mundo, em relação à implementação efetiva, né, dos projetos de Corporate PPA. A gente observa que a Vale, a Cargill, na área de agronegócio, a Vale Mineradora, a Cargill, empresas na área de tecnologia estão investindo, a L'Oréal e outras empresas em atividades diversas, de tamanhos variados, têm investido, né, nas discussões e na implementação do Corporate PPA. Eu queria entender, Marcos, por que veio essa prática, por que só veio, que esse debate só tem se intensificado agora, e como é que você vê a adoção desse tipo de modelagem nos vários segmentos e vários tipos e perfis de empresa, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Não é só para as empresas gigantes, tem empresas médias também, com carga média entrando. E a primeira razão para o PPA ser interessante realmente é o recurso eólico que tem no Brasil, o recurso solar, acho que todo mundo conhece, mas o Brasil tem muito sol, né? Mas também tem muito vento. E o custo da energia gerada pela turbina eólica no Brasil é o mais baixo do mundo. Isso não é a Schneider que está falando, é a Bloomberg. Ela compara todos os países em termos de custo de geração e o Brasil ele é o primeiro da lista. Ele tem a energia eólica mais barata do mundo, porque a condição de vento é muito favorável, propiciando gerar uma energia barata e, ao mesmo tempo, sustentável, o que atrai os compradores corporativos, né? E isso a gente observou muito nos últimos 10 anos através dos leilões de energia, né? Tinha o sistema de leilão para comprar energia nova, a energia eólica, solar, eles participam do leilão e eles não têm nenhuma vantagem enquanto as outras fontes. Elas ganham o leilão realmente por causa do preço, porque o preço é mais baixo. E esses leilões, eles proporcionaram uma explosão da construção de energia renovável no Brasil, né? O Brasil passou em 2010, ele não tinha 1 gigawatt de eólica instalada e hoje está chegando a 17. Né? A Itaipu, a usina de Itaipu tem 14 gigas, então a eólica já tem mais capacidade que a Itaipu, por exemplo, né? E com esses leilões criou-se uma cadeia produtiva, criou-se a expertise, né? Tem desenvolvedores muito competentes no Brasil criando projetos de qualidade, com baixo risco de implementação e tudo. E o que aconteceu foi que o leilão parou, né? Esse ano não teve leilão, né? Parou de ter leilão regular, e o que aconteceu foi que no mercado existem projetos disponíveis que geram energia a um preço competitivo, geram energia limpa e estão disponíveis. Então, juntou essa condição toda, trazendo projetos estarem disponíveis no mercado, porque os leilões não estão acontecendo com tanta frequência. E do outro lado também das empresas, você mencionou a Vale, L'Oréal, mas também muitas outras empresas começaram a pensar um pouco mais no longo prazo, né? O José Roberto explicou que o Mercado Livre, né, ele cresceu muito, né, mas ele continua um pouco limitado no prazo. Geralmente o pessoal assina para 3, 5 anos, né? Mas já tem muitas empresas entendendo a importância de ter energia sustentável, ter energia renovável, e pensando um pouco mais em longo prazo. Então, elas estão dispostas a assinar esse tipo de contrato de 10, 15, até 20 anos, né? E outros fatores que permitiram a ascensão do PPA no Brasil também é a modernização do setor elétrico, né? Já é possível fazer isso com o Mercado Livre, até empresas menores estão podendo participar do Mercado Livre, não são mais presas às distribuidoras. E essa conjunção de fatores é que está permitindo os PPAs acontecerem no Brasil. Os PPAs começaram primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, e agora a oportunidade é o Brasil. O Brasil é um mercado onde isso está acontecendo. Muito obrigada, Marcos. Matia, não sei se você quer complementar também com uma visão econômica, né, sobre o porquê isso está acontecendo mais intensamente agora. Sim, eu acho que um tema é inflação, né? Acho que uma década atrás, eu lembro, a gente não podia falar de contratos de longo prazo porque
muitos consumidores, né, não estavam aceitando isso. Teve um período, né, de alta inflação. Acho que durante essa década a gente teve uma inflação, o IPCA foi quase sempre acima de 5% e chegou a bater 10%. Então, isso manteve as empresas à distância do instrumento de longo prazo, um contrato de longo prazo. Então, inflação era um vilão e hoje em dia essa preocupação acho que ela tem sido menos forte. Eu tenho essa impressão, possivelmente primeiro porque o IPCA nos últimos 4 anos tem sido abaixo de 5%, né? E também eu acho que vale a pena mencionar aqui, fazendo um parênteses, que existe a possibilidade de explorar contratos indexados em dólares, né? Que em certas situações poderiam ser mais adequados. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Economicamente, não tinha uma condição favorável de ouvir falar de contratos de longo prazo com inflação. E eu acho que também, além do aspecto financeiro, Daniel, tem o lado de sustentabilidade. Todos somos testemunhas de um protagonismo acelerado das empresas em sustentabilidade. Recentemente, teve a Climate Week em Nova York. Muitas empresas anunciaram novos compromissos de descarbonização mais ambiciosos. Cada vez mais empresas assinam um compromisso de RE100, de ter 100% de energia de origem renovável. E esse movimento ele não tinha essa força 5 anos atrás. Não tinha mesmo. As exigências de investidores como o BlackRock, elas não eram tão altas e explícitas como hoje, né? Esse ano, em janeiro, o CEO da BlackRock enviou uma carta para as investidas, né, com uma força de exigências frente à sustentabilidade muito maior. E a gente também vê acho que o Marco falou disso, né? Esse crescimento do universo da sustentabilidade faz que tem mais expertise disponível no mercado ao redor de PPA. Então, tanto do lado do consumidor, como do lado de desenvolvedores ou até de assessorias. A gente vê várias multinacionais que já concretizaram PPA na Europa, nos Estados Unidos, e querem fazer agora no Brasil, ou estão fazendo agora no Brasil. Então, a gente vê uma disseminação também, uma tendência que vem trazendo oportunidade que não existia há algum tempo atrás. E acho que outro fator também, talvez ele seja mais local, né, do Brasil, é que pode ser que haja um certo cansaço por parte das empresas consumidores com as oscilações de preços no mercado livre tradicional. E não digo aqui que um contrato de 2 anos não faz sentido, né? Mas se é uma estratégia de gestão de risco adequada, uma empresa ela pode deixar de sofrer com a volatilidade. Mas para outras empresas que buscam uma solução, diria, mais forte, mais contundente para mitigar oscilações e que também seja ambientalmente correta, o PPA é uma ótima solução. Tá? Então, acho que essas condições não estavam reunidas 5 anos atrás e hoje, claramente, esse cenário mudou e acho que por isso que agora está aqui. Se eu puder, Dani, adicionar aí, até do nosso ponto de vista aqui, mais como advogados, de fato, a gente viu um amadurecimento das partes envolvidas nesse mercado ao longo do tempo. Porque, como a gente já falou, o Corporate PPA tem um custo de transação maior, né? Então há aí uma análise de custo-benefício. Por que eu vou fazer um Corporate PPA se a gente tem padrões aí no mercado? Então, houve um amadurecimento. Há pouco tempo atrás, você não tinha bancos dispostos a financiar projetos que eles chamavam de projetos privados, né, contratos privados, porque eles tinham, enfim, ali na lista deles os contratos padrão dos leilões públicos, e era isso. Por que o banco iria gastar tempo, correr riscos em contratos, enfim, não padrões, né? Do ponto de vista dos geradores, como o Marco muito bem lembrou, os geradores tinham também uma tranquilidade, uma zona de conforto nos leilões,
que eles já conheciam muito bem as regras. Por que eu vou enfrentar um mercado mais granular, né? Eu vou atrás de clientes específicos também. Não havia ainda condições no mercado para gerar esse interesse do gerador. E, finalmente, para o consumidor, me lembro que uma das primeiras formas de você atrair o consumidor para o mercado livre era estabelecer um preço de energia mais ou menos vinculado à tarifa que ele pagava no mercado regulado, né? Quase que como uma garantia assim, de que ele sempre pagaria menos do que no contrato regulado. Então, também houve um amadurecimento por parte do consumidor, até que você já tem uma autonomia decisória dentro da própria companhia. Hoje nós já temos aí gerentes, temos departamentos encarregados do assunto energia dentro de empresas, algo que não existia até pouco tempo atrás. E com essa capacidade, as empresas se sentem mais confiantes, mais confortáveis para dar saltos maiores. E aos poucos, migrando, então, esquecendo um pouco o que é o mercado regulado. Tem empresas que estão ainda nessa transição. Não, peraí, mas será que eu posso voltar? Não, mas e se o mercado regulado estiver melhor no futuro? A gente já está vendo um amadurecimento no sentido de dizer, olha, nós vamos para o mercado livre, não tem volta, e nós vamos buscar estratégias dentro do mercado livre para conseguir maior estabilidade e melhores condições financeiras. Eu acho que, finalmente, tudo isso agora atingiu esse grau de maturidade que nos permite falar com vocês aí de corporate PPAs. Esse ponto até da maturidade da indústria que consome, né, é super importante. Quando eu olho, por exemplo, na indústria em que eu atuo, que é a indústria do petróleo e gás, como a indústria hoje já é uma indústria madura e estabelecida, e que está olhando para seu processo de descarbonização, no processo de produção, a gente começa a perceber que, tendo em vista o potencial de geração de energia renovável no Brasil, as empresas de petróleo começam a considerar a integração dos parques eólicos, né, com as plataformas de produção do petróleo para reduzir os níveis de emissão, né? Então, a gente está vivendo, eu acho que um amadurecimento mais holístico, não apenas das regras da economia, mas também das indústrias que há 20 anos atrás estavam abrindo para investidores privados, né? A gente viu na CERAWeek, que é um evento importante da indústria do petróleo, na Rio Oil and Gas, que é um evento importante da indústria do petróleo no Brasil, CEOs de empresas de petróleo importantes falando sobre a realidade, né, de projetos de integração de parques eólicos e plataformas de produção do petróleo no Brasil. Então, é um movimento bem interessante. Eu queria agora passar um pouco a palavra para o Adam. Primeiro, pessoal, uma questão de housekeeping, eu queria avisar aos participantes que a gente está recebendo os Q&As de vocês pela caixa de Q&A do Zoom, tá? E não pelo chat. Só para, se alguém quiser mandar alguma pergunta, a gente vai tentar responder na medida do possível ao longo das apresentações ou ao final, tá? Mas passando a palavra para o Adam, eu queria entender, Adam, um pouco sobre os riscos, né, que você tem observado e como mitigar esses riscos na implementação de um projeto de corporate PPA, né? Riscos de construção, de estruturas contratuais, riscos do preço do mercado, riscos regulatórios. Se você puder ajudar a gente a entender um pouco melhor a estrutura de riscos e como os nossos clientes têm endereçado esses riscos na estruturação do negócio. Claro, claro. Obrigado, Dani. Boa tarde a todos. Acho que a gente falou bastante aí das vantagens e dos benefícios dos PPAs corporativos, né? E tem bastante vantagem, mas a gente sabe que onde tem vantagem também tem risco, né? Ou risco ou ponto de atenção que a gente tem que endereçar nos contratos. Acho que um dos principais pontos, o Matias até levantou a questão do preço fixo, né? Que o preço fixo é uma vantagem, que você tem uma previsibilidade dos custos a longo prazo. Só que, por outro lado, também no momento que você fixa um preço num contrato de longo prazo, você está atrelado, você está sujeito, vinculado àquele preço durante todo o prazo do contrato, né? Se o prazo do contrato for 10, 15 anos, você está vinculado durante aquele prazo. E a gente sabe que o mercado de energia é bastante volátil, né? Especialmente o preço da energia no mercado. Então, em determinado momento, o comprador que fixou ali um preço no PPA
vai olhar no mercado e vai falar, poxa, a energia tá muito mais baixa hoje no mercado, será que eu não deveria ter fixado esse preço? E vale para os dois lados, né? O vendedor tem também esse risco, em determinados momentos, quando o preço da energia está mais alto no mercado, ele vai olhar para o preço que ele fixou mais baixo, ele vai falar, poxa, tô deixando de ganhar dinheiro aqui, né? Então, de fato, existe esse risco e aí aqui tem que ser feita uma análise bem cautelosa com relação ao preço que vai ser fixado, por ser um preço fixado a longo prazo. Um outro risco também, um pouco em linha também com o preço, é o risco regulatório, né? A gente sabe que no Brasil é bem comum a alteração de lei, a alteração de regulação, e quando a gente fala de um prazo longo, como o PPA corporativo, a gente está falando de uma possibilidade maior de acontecer uma mudança na regulação, né? Até a título de exemplo, a gente mencionou aqui os contratos, os PPAs corporativos de energia incentivada, de energia renovável, eles hoje têm um benefício ali, né, um desconto na tarifa do fio, na tarifa de transporte de energia, mas a gente sabe já que existem setores no governo que pretendem extinguir esses subsídios, né? A gente está vendo que o projeto de lei de modernização do setor elétrico também prevê o fim desses subsídios. Então, a gente sempre recebe esses questionamentos dos nossos clientes e a gente endereça isso no contrato como uma possibilidade de revisão ou reequilíbrio em caso de mudança regulatória, que é bem similar com aquelas cláusulas que a gente está acostumado em contratos comuns, né? No caso de criação de novos impostos, mudanças fiscais, tributárias, e claro que isso vai estar sujeito no futuro a uma negociação aí de boa-fé entre as partes e tudo mais, mas é um risco que de fato existe, o risco regulatório, e é um risco que vai valer tanto para o comprador como para o vendedor da energia. Um outro risco aqui que eu queria colocar também, Dani, que você mencionou, é o risco da construção. O José Roberto até mencionou mais cedo, né, que uma das características do PPA corporativo é justamente que você atrela, né, aquele contrato a um empreendimento específico. O comprador divulga, fala, estou consumindo energia daquele projeto em tal localidade, não sei o quê. Diferentemente de outros contratos, que pouco importa de onde que vem a energia, nesse caso, tem sim uma vinculação ao empreendimento. Então, o comprador, até para forçar e ter certeza que aquele empreendimento vai ser construído no prazo e que ele vai, de fato, entregar a energia que o comprador vai consumir e tudo mais, o comprador costuma exigir algumas garantias que a gente não vê nos outros contratos, que é uma garantia de que o projeto vai ser construído, uma garantia de que ele vai entrar em operação comercial no prazo correto, porque senão ele vai lá, divulga no mercado que está consumindo energia de determinado empreendimento, só que sai notícia falando que o empreendimento está atrasado, que o empreendimento está com problemas. Então, até para evitar esse tipo de risco, que não seria um risco diretamente, vamos dizer assim, financeiro, a gente tem também essas proteções. Acho que esses são alguns riscos mais jurídicos que a gente vê. Vou até passar para o Marco, para ele falar um pouquinho também de riscos mais comerciais, mais operacionais, que você costuma ver nesse tipo de contrato, né, Marco? Com prazer, com prazer. Aproveitando que você mencionou do parque eólico ou do parque solar, né, do projeto estar numa região específica, um risco muito importante é um risco de submercado, né? Falando de energia renovável, né? Você tem que construir o parque eólico ou o parque solar numa região que tem um vento bom, que tem bastante sol, né? E isso nem sempre é na região que você tem o consumo. Então, o comprador e o vendedor, eles têm uma diferença de preço, né? Hoje, a maioria dos parques eólicos estão no Nordeste, a condição de vento no Nordeste é muito melhor do que a nossa no Sudeste, né? Então, a grande maioria está construída lá, no Nordeste e no Sul, no Rio Grande do Sul. E o consumidor está em São Paulo. Então, tem um risco muito importante aí que é o do submercado, porque na maioria das horas, na maioria do tempo, o preço é o mesmo em todos os supermercados, mas tem períodos que o preço diverge, né? E aí é um risco muito importante. Quem que vai carregar esse risco? E é importante na negociação do PPA precificar esse risco e alocar esse risco de maneira eficiente, né? E o outro risco grande aqui é o risco volumétrico, né, de geração.
né? Porque tem dia que não tem sol, né? Tem dia que é nublado. Então, a planta solar ela não vai gerar muito pouco. E a eólica é a mesma coisa, tem dias que não tem vento. O vento no Brasil, por sorte, é muito constante, ele tem uma sazonalidade, mas ainda assim, vai ter anos com menos vento e anos com mais vento, né? Então, se um comprador está comprando, digamos, 100% energia de um parque eólico, ele tem que estar preparado para saber que em alguns anos vai ter menos energia e em alguns anos vai ter mais, né? Não é constante, né? Você vai comprar energia de uma usina a gás, né? A usina a gás, cada hora do ano, ela produz a mesma quantidade, ela não tem essa variação, né? Então, quem quer fechar esse compromisso com energia renovável, com sustentabilidade, e precisa levar isso em conta, né? Desse risco volumétrico, né? E outro risco também é o risco de operação e manutenção. Eu não sei se vocês lembram, apareceu muito na imprensa um tempo atrás, alguns parques eólicos lá no Rio Grande do Sul, que teve um vento muito forte, um vendaval que teve lá, e derrubou algumas turbinas, né? E, por um acaso, essas turbinas eram de uma fabricante que faliu. E até hoje estão paradas. Acho que recentemente está sendo trocado as turbinas por uma outra fabricante, né? Mas, então, tem esse risco de manutenção. Tem responsabilidade do operador do parque dar manutenção para esses equipamentos, né? E a indústria nacional ela tem uma cadeia de produção muito forte, tem muita competência nisso, mas ainda assim existe um certo risco de raio, de furacão, vendaval, né, de afetar esses equipamentos e ficar um tempo sem produzir, né? E o outro ponto também que você mencionou muito bem é a falta de flexibilidade, né? Exatamente, se um PPA ele vai ser usado para conseguir um financiamento num banco, né, para construir um parque eólico, para construir um parque solar, não pode ter flexibilidade, né? Se tiver flexibilidade do comprador achar, esse ano não está bom, eu vou sair, né? Que é um contrato de 15 anos, depois de 3 anos ele quer sair, né? Se ele puder sair, o banco não vai financiar, porque o comprador está garantindo o preço da energia para viabilizar o projeto. Então, os contratos eles não têm flexibilidade, eles são bastante rígidos, para sair acarretam penalidades, né? E um último risco aqui que eu queria mencionar, que é mais comum na Europa, por exemplo, na Alemanha, tem muito parque eólico instalado, é o risco da canibalização, que a gente chama, né? ou saturação. Então, tem horários que tem muito vento e tem muita energia eólica sendo gerada e não tem demanda. E o que acontece no mercado, basicamente, quando tem muito vento, o preço da energia cai. E na Alemanha, aconteceu várias vezes esse ano mesmo, de chegar ao mercado a ter preços negativos. Então, quem consome energia recebe, é pago para consumir aquela energia, porque está sobrando energia no sistema, não tem aonde endereçar, né? A exportação está completamente saturada, não tem que fazer com a energia, então o mercado dá esse sinal que quem quiser consumir energia nessa hora, ele é remunerado pelo consumo, né? No Brasil, a gente ainda tem uma dominação, quem domina ainda é a energia hidrelétrica, né, que tem certa flexibilidade por causa dos reservatórios, então ainda não estamos lá, mas esse é um tipo de risco que precisa ser pensado, né? Se é uma região que tem muita energia solar, né? Por exemplo, Minas, né? Minas hoje está concentrando a energia solar, é um lugar que tem o melhor recurso, né? Minas Gerais. Isso talvez daqui a 10, 15 anos começará a ser um problema, de ter um dia muito ensolarado, num feriado que não tem consumo, e isso vai botar pressão no preço, vai baixar o preço da energia naquela hora que tem muito sol. Marco. Obrigada, Marco. Marco, será que eu posso dar uma pergunta para o Marco, Dani, quebrar o Claro, claro. Ele estava falando desse último ponto, que, bom, só na Europa, né? Com quem dera a gente ter esse problema bom. Mas a minha pergunta para o Marco, nós estamos aí com a perspectiva de entrada do PLD horário, né? E aí eu queria saber de você, o que você enxerga aí de tendência, né, com a entrada de PLD horário, se tem aí oportunidades, se tem riscos ou preocupações? Sim, isso é uma coisa que está atraindo muita atenção de todos os agentes, né, tanto geradores quanto consumidores, porque o que acontecia antes é que a gente tinha o PLD semanal, né, com diferentes níveis de carga, e agora vai ter um preço diferente para cada hora.
isso vai ter impactos diversos, né? Tanto para, por exemplo, para o gerador solar, ele vai estar gerando mais no horário de ponta, então vai ter um preço talvez um pouco mais alto. O eólico talvez vai gerar mais um flat, né? E o consumidor, isso vai ser, no final, um incentivo para o consumidor para ele achatar a curva dele, para ele tentar consumir nos horários de menor, né? Se ele tem essa flexibilidade, o consumidor que tem a flexibilidade vai conseguir optimizar a curva dele consumindo energia nos horários que o preço é mais baixo, por exemplo. E esse ano já está disponível, né, o preço sombra para ver e tentar entender o impacto, mas a partir de janeiro vai entrar e isso vai ser um grande aprendizado, acho que para todo mundo está acompanhando e está curioso para saber como isso vai ser, mas vai permitir muita otimização tanto do consumo, né, e quanto da geração para as usinas que estão flexíveis, né? Para as renováveis, você depende do recurso eólico, do recurso solar, então você não tem como controlar em que horário você vai gerar. Mas para a usina a gás, para a usina hidrelétrica, elas vão conseguir também. De repente, segura a água na hora que o preço está mais baixo e solta a água quando o preço está mais alto. Então, tem potencial muito para otimizar dos dois lados, tanto o consumo quanto da geração. Obrigada, Marcos. Eu queria endereçar 3 perguntas que o Edélcio Genaro fez no nosso Q&A, e aí eu queria colocar para os panelistas que puderem contribuir com a perspectiva deles. Bom, a primeira foi dito que o preço do contrato é fixo no Corporate PPA. Não há nenhuma correção para cobrir a inflação anual. Nos contratos de compra e venda de energia no ACL, todos, sem exceção, são corrigidos anualmente pelo IGPM? Vamos lá, acho que eu vou responder essa. Delcio, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala que o preço é fixo, a gente quis dizer fixo no sentido de que ele não vai sofrer as variações do preço no mercado de energia, né? Toda a volatilidade, época de chuva, estiagem e tudo mais. Claro que vai ter, sim, o ajuste da inflação, obviamente, até porque é um contrato de longo prazo, então tem que ter essa proteção para as partes. Obrigada, Adam. Qual é a segunda pergunta? Qual a tolerância admitida no consumo mensal e anual? Dani, até antes de eu responder, talvez para dar mais informação, a gente tem sido mais comum a IPCA do que GPM, viu, Edélcio? Embora não tenha uma regra para isso, a gente tem visto mais IPCA como corretor, e GPM menos. Desculpa, Dani. Tá, obrigada, Roberto. Qual a tolerância admitida no consumo mensal e anual? A energia consumida menor do contrato é vendida? A que preço? E quando a energia consumida é maior do que a contratada, qual o preço a pagar? Posso tomar essa, talvez? Responde aí, Mathieu. Desculpa. Então, Edélcio, a tolerância ela vai ser um dos aspectos a serem negociados. Cada desenvolvedor, em função das características do projeto, vai se sentir confortável com mais ou menos variabilidade sobre o seu consumo e, portanto, ele vai ser disposto ou não a negociar mais ou menos tolerância no consumo. É um aspecto chave, porque realmente todos os volumes que estão abaixo da flexibilidade inferior, eles vão ter que ser liquidados, né? E o Marco e o Roberto falaram no PLD horário, que significa isso? Que a cada hora onde o seu consumo vai ser inferior ao volume contratado, né? Vai ter que liquidar no PLD, por exemplo. E aí você fica exposto como consumidor a um preço desconhecido. Você só vai conhecer na hora de ver. Então, é um aspecto chave a negociar para proteger o seu risco e garantir, digamos, uma certa flexibilidade no longo prazo. É isso aí. Obrigada, Mathieu. Terceira pergunta. Caso o empreendimento sofra atraso ou problema de geração, o empreendedor garante o fornecimento em quantidade e preço? Talvez eu possa começar e vocês complementam, pessoal. Sim, Edélcio, como a gente já disse, o gerador normalmente é o responsável pela implementação. Na grande maioria das vezes, a gente aloca para o gerador, para o vendedor, essa responsabilidade. Lembrando aqui que normalmente você assina um Corporate PPA hoje,
para início da entrega daqui a algum tempo, quando esse empreendimento for concluído e entrar em operação comercial. Então, sim, há algumas questõezinhas aí a respeito de exposição a mercado, né, validação de energia, etc., que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas dizer para você que, a grosso modo, sim, o gerador costuma ser o responsável por garantir tanto o volume quanto o preço que foi contratado. E até complementando, né, uma cláusula muito comum nesses tipos de contrato, se por acaso a energia consumida acaba não sendo aquela energia daquele projeto, porque ele está com atraso, algum problema na geração, e puxa ali do sistema, porque o sistema é interligado e puxa uma energia convencional sem o benefício, por exemplo, do desconto no fio e tudo mais, esse benefício que não foi obtido é compensado nos meses seguintes no contrato de energia. Então, você acaba recebendo um ressarcimento por isso também. Ótimo. Dani, estou vendo que faltou um pedaço na resposta sobre a segunda pergunta aí. Vou tentar ser mais completo. Acho que o que faltou responder é se a energia consumida, além do volume contratado, qual o preço a pagar. Aí, de novo, isso é determinado pelas condições contratuais, tá? Algo que é comum é você ter acesso ao mercado, ao PLD, né? Então, seria o preço horário daquela hora onde você consumiu além do volume contratado. Mas existem outras maneiras de negociar isso, né, com fornecedores, então isso depende da negociação. A tolerância, ela pode ser mensal, ela pode ser anual, isso também, de novo, depende da negociação. O Marco explicou que o vento, né, é sazonal ao longo do ano, então, vai ter geradores que vão precisar de uma sazonalidade mais forte e outros menos forte, e aí tudo isso se negocia. Mas a tolerância, ela pode ser mensal a priori. Espero que não tenha deixado nada de lado por aqui. Obrigada, Mathieu. Mathieu, na sua vivência, quais são os principais fatores de sucesso para que um consumidor de energia consiga contratar um corporate PPA de longo prazo? Tá, realmente tem um que é chave e não tem nada a ver com sazonalidade, flexibilidade e o quão uma empresa está pronta para engajar uma jornada de 2, 3 anos entre o início de um processo de negociação, de licitação e o início da geração da energia. Então, todo esse período vai ser 3 anos, vai ter que envolver áreas muito diversas na companhia, presidência, tesoureria, equipa jurídica, marketing, comunicação, sustentabilidade, compras, e ao longo de 12, 15, 20, 25, 36 meses. Então, essa jornada ela é muito complexa e, obviamente, depois o detalhe técnico das análises, das negociações, é algo que requer expertise. Mas acho que o primeiro ponto será que a minha empresa é consciente do quão isso é um desafio? E uma vez que tem uma compreensão cheia desse projeto, eu acho que já é um momento positivo para poder avançar mais um passo e começar o processo. Então, é isso, é um fator humano, na verdade, de compreensão da magnitude do projeto, na minha visão. Obrigada, Mathieu. A gente tem uma pergunta. Há alguma expectativa real para a eventual aprovação do PL 232, que autoriza novas estruturas de titularidade e governança em projetos de autogeração para o ano de 2021? Não sei se o Adam quer responder essa. Acho que a expectativa existe, né? A gente está esperando isso. Estava caminhando muito bem um PL, com aprovação no Senado, se eu não me engano, o Adam me corrija aí, me atualiza, mas aí veio o Covid e outras prioridades apareceram aí no meio do caminho, inclusive prioridades no próprio setor elétrico, que teve que se voltar aí para o resgate financeiro das distribuidoras, e isso ocupou a agenda política do Congresso e o próprio interesse
imediato do governo, mas vamos lá, estamos em dezembro, né? Eu acho que agora a expectativa já ficou para o ano que vem, esperar que o Congresso possa voltar aí à agenda normal. É importantíssimo esse PL, você identificou muito bem. Sem esse PL, muito do que a gente está falando aqui, de crescimento, de busca de alternativas para quando a economia, inclusive, retomar, pode ficar comprometido, né, por questões aí regulatórias. Mas, desculpa, eu realmente não tenho uma data para dar para vocês e estou só cruzando os meus dedos aqui junto com todos. Obrigada, Roberto. Marco, você tem uma ideia do prazo ideal assim, para um corporate PPA funcionar, pelo menos com base na sua experiência? Qual é o prazo que normalmente se utiliza nesses projetos para garantir a construção e a financiabilidade, né, da estrutura do projeto? Não, então, exatamente. O ideal é que o PPA ele seja casado com o prazo do financiamento bancário, né? Então, a faixa que a gente vê aí é a partir de 10 anos, 15 até 20 anos, né? E também um pouco do apetite do desenvolvedor. Tem desenvolvedores que dão preferência por um prazo menor para casar com o financiamento, e aí, digamos que é um prazo de 10 anos, né? Uma turbina eólica hoje, ela dura 25 anos, né? Então, tem desenvolvedores que querem fazer um contrato de 10 anos para financiar e construir, e depois ele usa 15 anos para vender no curto prazo, né? Por um preço mais alto no curto prazo. Vai muito do perfil do desenvolvedor. Tem desenvolvedor que não, que já quer contratar 20 anos de uma vez para não ter risco em nenhum momento, né? Mas é nessa faixa, entre 10, 15, 20 anos, eu diria que 15 é o mais comum. Obrigada. Adam ou Roberto, eu queria, considerando, né, o prazo normal de vigência de um corporate PPA, o que acontece se durante a vigência do contrato, né, do corporate PPA, de energia incentivada, tiver uma alteração relevante, né, que mude os incentivos, né, e que eram aproveitados anteriormente? O que vocês têm visto em relação a isso? Qual a expectativa, até nas negociações que vocês têm feito? Olha, Dani, a resposta vai variar muito do perfil enfim, de cada parte, a motivação de cada parte para entrar nesse contrato, né? Se a motivação for, vamos dizer, a estabilidade de preços, a previsibilidade, se a motivação for a qualidade do vendedor, do empreendedor, eu confio bastante nele e tenho certeza que vai me entregar o volume, você pode ter uma discussão entre as partes, mas voltada aí para uma alocação desse risco para a ponta do próprio comprador, tá? Então, há situações em que o comprador muitas vezes toma ciência e até assume esse risco de uma eventual redução de benefícios. Isso por quê? Porque muitas vezes o benefício ele fica ali na ponta do comprador, né? Não é algo que atinge o gerador propriamente dito. Então, numa alteração de lei, isso pode acontecer. Agora, quando o problema, a perda do benefício se deve à culpa do gerador, por exemplo, por algum motivo, aquela energia, aquela fonte renovável que justifica a redução da tarifa de transmissão, por exemplo, ela não é fornecida, né? Como vai ter um problema na usina, a usina não entregou essa fonte incentivada, e por conta disso o comprador acaba perdendo então o benefício, aí esse é um risco então assumido pelo vendedor. Existe, lógico, como acho que o Adam até falou numa das falas dele, a possibilidade também de uma revisão, né? uma possibilidade de revisão de preços. Agora, o problema, às vezes, de você estabelecer cláusulas de revisão é que o banco, vamos lembrar do banco, né? O banco financiador, que precisa de uma previsibilidade na receita, no recebível,
o banco muitas vezes pode não aceitar essa cláusula de revisão, porque ela pode importar numa redução da receita que foi, enfim, utilizada ali para fins de financiamento. Então, é uma possibilidade, mas vai depender também aí de uma exigência por parte dos financiadores. Obrigada, Roberto. Em relação aos fatores de sucesso, né, do projeto, na sua experiência, Roberto, do Adam também, quais são as principais preocupações que os compradores devem ter no processo de due diligence, né? Como se fazer uma due diligence bem feita para se evitar frustrações, danos, inclusive de imagem, né? E para se evitar, inclusive, também a judicialização futura desse projeto. Quais são, na sua experiência, sua e do Adam, os principais cuidados, né, que os clientes têm que ter quando se engajam num projeto de Corporate PPA? Claro, vamos lá. A due diligence é bastante importante nesse projeto, né? Diferente de uma compra e venda comum de energia, que, de novo, né, não importa tanto de onde vem a energia, então não há uma due diligence. Nesse caso, como a gente está falando de um relacionamento de longo prazo, às vezes 10, 15, até mais, né, anos, enfim, de duração do contrato, uma das principais coisas que a gente vê os compradores de energia preocupados é com compliance. Então, tem cláusulas muito grandes de compliance, de política de integridade, inclusive possibilidade de rescisão em caso de problemas, de descumprimento dessas cláusulas, dessas provisões de integridade e tudo mais. Então, compliance realmente, até num país como o Brasil, né, num contrato com uma duração tão longa, então a cláusula de compliance realmente é muito levada em consideração. Outra coisa, como esses contratos estão atrelados a um empreendimento específico, né, como a gente já falou, geralmente também o comprador, ele analisa ele faz uma checagem de todas as autorizações do empreendimento, para ver se o empreendimento está em ordem, para ver se tem penalidade, se já, caso ele ainda não começou, geralmente não começou a construção, então vai ter basicamente a autorização, mas também, eventualmente, até o licenciamento ambiental para ver se está em ordem, o direito de usar a terra. Então, acaba se fazendo uma due diligence bem completa mesmo do empreendimento, justamente por isso, né? Você quer ter certeza que não vai acontecer de você celebrar um contrato, esse contrato garante um financiamento e durante a construção dá algum problema ali por conta da terra ou por conta de problema de compliance. Então, de fato, se faz uma due diligence bem detalhada. Talvez não tão detalhada quanto se fosse uma aquisição de uma empresa, né? Mas se faz uma due diligence, sim, até para saber, eventualmente, também solvência, né, da empresa, do vendedor. Então, se faz uma due diligence até razoavelmente completa nesses casos. Não sei se o Roberto quer complementar com algum ponto. Não, perfeito, Adam. Falou bem. Está ótimo. Excelente, obrigada. E eu acho que a tendência também é que as empresas comecem a conduzir due diligence de ESG, né, nesse tipo de projeto. A gente tem visto um crescente interesse dos nossos clientes, a gente até desenvolveu um due diligence checklist voltado para ESG. Eu acho que talvez a tendência que a gente vai observar ao longo dos próximos meses seja também a inclusão de critérios de governança e sustentabilidade em geral, né, ambiental, direitos humanos, etc., nesse contexto. Né? Bom, eu queria só fechar, acho que já está chegando na nossa hora, né? Queria agradecer a presença de todos. Para finalizar, eu queria agradecer também a parceria, né, da Schneider Electric com o nosso escritório e todas as contribuições e visões, né, não jurídicas que incrementam muito o debate e ajudam a gente a trazer soluções mais multidisciplinares, né, para questões tão complexas que são a estruturação, negociação de um contrato de Corporate PPA. E queria avisar também ao nosso público que o material que a gente elaborou em relação ao tema e também o vídeo desse webinar que foi gravado vai ser disponibilizado para todos que participaram através dos e-mails que a gente recebeu no momento da inscrição. E queria agradecer mais uma vez e parabenizar todo mundo que está participando hoje, porque a participação de cada um de vocês mostra
quão atentos vocês estão em relação às mudanças que estão acontecendo no mundo, né, e as tendências. Eu acho que quanto mais as empresas que vocês lideram conhecem profundamente essa nova modelagem, melhor vocês estarão capacitados para lidar com a mitigação de riscos, né, e as oportunidades que advêm desse novo modelo, né, de Corporate PPA. Eu queria passar uma mensagem de parabenização também para todos os participantes e agradecer a todos os nossos panelistas pela qualidade do evento de hoje. Muito obrigada e aguardo a próxima edição. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.